Muito boa tarde, meus queridos e meus amados irmãos. Estamos aqui de volta com a palavra. Tivemos um probleminha de transmissão aqui, mas graças a Deus voltamos. Sabemos que tudo acontece exatamente quando você está transmitindo ou vai transmitir algo que se fala de Deus. Então, sabemos que isso pode acontecer, mas estamos aqui de volta para a glória do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, preste bem atenção. Graças a Deus, essa maldição, essa festa do diabo já está acabando. Quando a gente fala assim discriminadamente, eu falo sem nenhuma sombra de dúvida daquilo que eu estou falando. Porque realmente o carnaval, a festa demoníaca como é conhecida, já passou do tempo de ter acabado. Porque realmente cada dia que passa, as pessoas estão mais perturbadas em botar em enredos dentro das escolas aquilo que tenta denegrir a imagem de Deus. Mas já repararam que Satanás ele não desiste. Ele sabe que não pode lutar contra o próprio Deus. Então ele começa a inspirar os seus adeptos, os seguidores, porque existem os seguidores, né? Os seguidores de Mamon, os que adoram Mamon, né? Que fazem a vontade dele. Então ele inspira seus seguidores a criar teatrozinho, né? Como fizeram na passarela com o nosso Jesus, perdendo. É só rindo mesmo, perdendo a batalha para o diabo. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Olha, a Bíblia em Apocalipse fala que ele tem chamas, olhos como chama de fogo. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Imagine Satanás vencer. Satanás foi derrotado, o próprio Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui na palavra de Deus em Apocalipse. Só porque o diabo ouviu que ele sabe que ele é derrotado. Mas diz aqui em Apocalipse capítulo 1, no verso 17 até o 18, né? Vamos estender muito não, mas diz assim, ó. E eu, quando ouvi, caí a teus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso é muito forte. Verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que significa isso? Que ele tem autoridade total. Ou seja, a Bíblia diz, se eu não me engano, como é que fala? Em Isaías, né? Se eu não me engano, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então significa o que, meus irmãos? Que Satanás é derrotado. Se Deus não enviasse o seu amado filho para morrer por nós, ele foi humilhado, passou toda a humilhação, sim, ele tinha que morrer, mas ele morreu ali, não estava significando a derrota, porque ele ressuscitou, o Deus fiel o trouxe de volta, e a alma dele foi lá no inferno, como a gente pode ver em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20, alguma coisa assim, né? E ele foi lá e tirou a chave da mão do diabo, a chave que nos eternizava para a eternidade, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós já estávamos condenados. Pois agora nenhuma condenação, como a própria Bíblia descreve, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o diabo ele criou esse teatrinho aí que deixou muitos evangélicos revoltados. Agora sim, agora os irmãos das pessoas que são religiosas que tinham que se manifestar. Vocês se lembram quando fizeram, que a gente não acha correto que fizeram? Porque aí tentaram até fazer uma coisa para acharmos, as pessoas até hoje pensam que nós cristãos somos contra o modo de vida, ou seja, adorar imagens. Mas não somos a favor daquilo que foi feito, que nós sabemos há muito tempo atrás, quando um pastor bateu numa santa, chutou uma santa. O Brasil inteiro se revoltou, não é isso? Poxa, que imagem mais forte do que a do Senhor Jesus, que foi um teatrozinho, né? Que não tem fidelidade nenhuma, porque o diabo, ele é derrotado, não é isso? Ele foi derrotado lá na cruz, não é isso? Mas por que as pessoas que se dizem fé religiosa, que creem em Deus, também não se revoltaram contra esse tipo de coisa? Porque isso daí é tentar denegrir a fé dos cristãos. Jesus é derrotado? Quem é derrotado é o inimigo.
com toda a cambada dele. E quem está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Eu sou vencedor, você é vencedor. Temos lutas sim, irmãos, temos dificuldades sim, mas não podemos de hipótese alguma aceitar a derrota, porque as lutas, ou melhor, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que significa o deserto na vida de um homem que crê em Deus? Uma pessoa que crê em Deus? Não estamos aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas sabe o que significa o deserto? Significa o início da sua vitória. É o passaporte para a sua vitória. Porque todos que alcançaram a vitória, eles tiveram que passar para o deserto. Tivemos José do Egito, né, que tinha uma casa, tinha uma família. No entanto, após revelar seus sonhos, seus irmãos o abandonou, o vendeu como... Não é isso? Mentiu para o pai dizendo que ele tinha morto, jogou ele dentro de um buraco, ele ficou sem ele e nem beira e foi vendido como um escravo para o deserto, com a mão na frente e outra atrás, literalmente falando, até se tornar o grande governador do Egito, porque Deus nunca abandonou os seus, mas ele foi o que? Foi levado para o deserto também. Não é isso? Jó também passou por um deserto muito grande pelo que ele passou, o que ele viveu, de tudo que ele tinha, ele perdeu tudo, inclusive a família. Os filhos todos morreram, cada hora uma notícia mais pesada do que a outra. Acho que não existe ninguém, acho não, que teve tanto sofrimento quanto de Jó. Não é verdade? Então preste bem atenção. Deus o tirou, porque Deus permite a pessoa ir para o deserto, mas ele não fica no deserto. Ele não fica, o deserto é para te fortalecer. Então nunca reclame quando estiver pelo deserto, porque o diabo sempre vai tentar todas as formas para tentar destruir a sua fé e mostrar que você não crê em Deus quando estiver no deserto. É nessa hora que você tem que provar a sua fé. E o próprio Senhor Jesus, numa passagem histórica em que ali houve a manifestação da Santíssima Trindade, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Jesus ia se batizar. Quando ele se batizou, o Espírito Santo veio, 2, e Deus do céu, 3, brandou dizendo, este é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem tenho prazer. Porque é isso que Deus tem, prazer, ele tem que ter prazer nos servos seus. Ou seja, ali houve a manifestação da Santíssima Trindade, e com isso, Deus o permitiu, ele ir para o deserto, porque ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, o Senhor Jesus também é um exemplo de que todos passaram pelo deserto e sem reclamar. E ele foi levado para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Agora, com uma observação, ele foi tentado pela palavra, dentro da palavra. Porque o inimigo, ele conhece a palavra. E eu conheço a palavra, mas ele sabe muito mais, porque ele foi um anjo. Então ele conhece um anjo do bem. Então ele conhece tudo que está na Escritura de core salteado de Gênesis e Apocalipse. Então ele tentou se confrontar ou bater um confronto, um desafio com o Senhor Jesus através da palavra. Mas o Senhor Jesus, como sabia da palavra, é assim que você tem que ser, porque é a palavra que te fortalece. Alguém disser para você que você vai conseguir, mentira, vai conseguir sim. As lutas vêm, a gente passa muita dificuldade, irmãos, a gente passa muita luta, nem tudo vem fácil pra gente não, é com muita luta, muita guerra, mas você não deve desistir, você tem que ser. Olha que Deus esfregou a fidelidade de Jó na cara do Satanás. Ele disse, observasse meu servo Jó, homem íntegro, ainda que você tenha incitado ele contra mim, mas ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É qualificações muito fortíssimas, não é isso? Íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa com integridade, a pessoa que é sincera, íntegro, reto, que anda em retidão, anda conforme a palavra de Deus e não vive sob os caminhos dos mentirosos. Alguém faz uma fofoca e você vai e ouve, aceita, entendeu? E aquilo faz mal. Você anda com retidão diante de Deus. Reto, temente a Deus. O que é temente a Deus? Não é ter medo de Deus, mas respeitar a autoridade suprema. Foi o que eles não fizeram, esses carnavalescos, lá na apoteose, quando tentaram denegrir a imagem de Jesus sendo derrotado, botando Jesus sendo derrotado pelo diabo. Onde já se viu? Nem sonho. Que isso? O inimigo, ele sonha com isso, ele sonha em derrotar. Como ele não pode derrotar Jesus, ele tenta derrotar aqueles que são deles, e muitos têm se entregado ao erro, à promiscuidade, não têm resistido, como a própria Bíblia manda, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, Jesus foi levado pelo deserto, e depois sabe o que aconteceu? Quando ele passou por todas as provas que todos nós temos que passar, não tem por onde correr, temos que passar, e como ouro para ser provado, veio os anjos e o consolou.
porque o nosso Senhor é maravilhoso. Estamos aí, terminamos aí o último dia, né? Amanhã tá muita gente na cinza, né? O último dia dessa festa maligna, perversa e que com certeza contaminou muita gente. Com certeza vão ver muitas meninas novas, infelizmente, grávidas. Infelizmente a gente vai ver os hospitais já estão cheios, só que a notícia só mostra os glamoures da festa, os coloridos, os bastidores, né, dos, vamos dizer assim, dos camarins, né, lá da apoteose. Tá todo mundo feliz em época de carnaval. Um país sem crise é um país feliz, onde as pessoas estão dizendo assim, elas usam como desculpa, a gente tem que se alegrar mesmo, há tanta crise no país, mas isso não é se alegrar. Um lugar que te leva para a morte, para a prostituição, te leva para as drogas, onde fica denegrindo a imagem de Deus. Onde que isso daí traz vida? Isso daí traz a própria morte para quem está vivendo também. E sabemos que as consequências desse carnaval de 2019 vai vir com o tempo, e a gente vai ver, porque o próprio ser humano paga para ver, ele quer pagar para ver, ou seja, o que você planta, você obviamente colhe. A gente tem que parar de viver um cristianismo fajudo, entendeu? A gente tem que parar, tem que ser unido, o cristianismo tem que ser mais unido. Infelizmente, está faltando isso. É isso que está faltando no nosso meio, mais integridade para com as coisas de Deus, para que Deus possa trabalhar na vida de todos, amém? Fiquem todos na paz de São Jesus, Deus abençoe a todos, fique com essa mensagem para o seu coração. Estamos aí finalizando, e graças a Deus, esses últimos dias, não de festa, mas esse dia de puro satanismo, né, que tem invadido lares, invadido as casas das pessoas, e os problemas vão vir, consequência de tudo que se plantou durante esses 4 dias vão vir. Mas vamos entregar tudo nas mãos de Deus e crer que Deus fará a justiça, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa tarde e meditem nessa palavra que nós acabamos de ler, Apocalipse, que prova a grandeza do nosso Deus, e não qualquer imagenzinha de baixo escalão que vai tentar denegrir a imagem do nosso Senhor, não, né? Em Apocalipse capítulo 1, verso 17 a 18, para meditar. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e uma boa e iluminada tarde. E amanhã começa mais um dia de batalha, a partir do meio-dia para muitos, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. E desculpe aí, porque a primeira vez que a transmissão que eu fiz caiu, né? Mas conseguimos voltar e trazer a palavra. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz e boa tarde. Tchau, tchau.